Essa foi a que você leu, né? Mas vamos em outra dele aí, ó. Por essa quantia, poderíamos trazer um 9 de relevância no mercado europeu, estando livre. Scout serve para isso. Temos carência e a posição de enganche é onde temos excesso e não escassez, certo? Então, é a única coisa que eu vejo aí, né, Zé? Nessa questão de vamos investir num 9, é que realmente o mercado brasileiro tem carência de um camisa 9, né? Não é o Palmeiras. Nós temos, por exemplo, um Gabigol que foi para o Cruzeiro, que poderia ser uma aposta do Palmeiras. O Flamengo tinha 2, né? O Pedro machucado. E depois a gente não vê um grande camisa 9 de destaque, nem no Brasil e nem na seleção brasileira, que pode escolher qualquer atleta brasileiro no mundo. E a gente não vê mais um camisa 9 como a gente via até começo dos anos 2000, por exemplo, né? Você tinha uma posição com Ronaldo, depois Adriano, né? Até um Luiz Fabiano, tal, né? Copa de 2006, 2010. O Fred era um bom centroavante. Você falar que ele não era, tipo, não deu certo na seleção, não jogou tanto, mas ele sempre foi um bom 9, não foi? O Fred? Sim. Foi um bom 9. Sim, foi. E aí, mas a gente fala, por exemplo, de um Fred até a Copa de 2014, por exemplo. Lá se vão 10 anos em que a gente não tem mais um grande camisa 9 de destaque no futebol brasileiro, não é? Só o Pedro. É só o Pedro. É muito pouco, Ilustra. E outra coisa, gente. Eu vi muita gente hoje na live de manhã. Ah, mas vai lá no Pedro. O Flamengo não vai vender Pedro para Palmeiras. Não vai vender. Eles não deixaram o Gabigol vir para o Palmeiras no meio do ano com medo do Palmeiras pegar o Flamengo numa semi de Libertadores, o Gabigol ser inscrito e o Gabigol eliminar o Flamengo. Isso palavras de Marcos Braz. Pode ser que o Botafogo, pode ser que o Grêmio, pode ser que o São Paulo, pode ser que o Atlético de Madrid queira o Pedro, o Flamengo vai negociar. Mas com o Palmeiras ele não vai negociar. Porque aí sim você está reforçando um time que vai ser seu concorrente, né? Que nem o Fluminense, não vou vender o Arias para o Palmeiras porque eu vou estar reforçando o rival. Não é o rival. Nem nacional você é, Fluminense, rival do Palmeiras. Agora a informação de manhã chegou, Ilustra, é que John Arias estaria indo ao Zenit e Claudinho estaria na prateleira. Novamente, voltamos a falar de Claudinho. E passando a informação rapidinho, Ilustra, o Palmeiras não deu seguimento a nenhuma proposta formalizada ao Júnior Santos, então o jogador abriu conversas com o Atlético Mineiro. Para mim, 2 bons jogadores, Arias e Júnior Santos, caberiam no Palmeiras, mas o Palmeiras, para ser agressivo e trazer... Gente, Ilustra, eu acho que o Palmeiras não vai trazer o tal do 9, que nem você falou, do Fred, do Fenômeno. Eu acho que ele vai trazer um atacante. E eu acho que o 9, a função do 9 vai ser feita pelo Paulinho. Sim. Paulinho vai ser o 9. Claudinho nesse time do Palmeiras. Porque o Palmeiras ofereceu 20 e poucos pro Andréas, oferece 20 pro Claudinho. O Zenit está pedindo 20. Pago 20. Não é? Claudinho, bom jogador, né, Ilustra? Jogador jovem, bom jogador. Era o astro do Bragantino. Tá bem no Zenit. E é um jogador que pode, sim, ser, inclusive, titular desse time do Palmeiras. Você concorda que o Claudinho pode ser esse atacante, não 9, mas esse atacante, e aí ele abre a brecha para o Paulinho, seu 9? Sim, não. O Claudinho é o jogador mais especulado, talvez, da história do futebol brasileiro, né? Ele é um jogador que está há anos lá e todo ano se especula muito a vinda do Claudinho, não só para o Palmeiras, que aí já fazem, se eu não me engano, pelo menos 3 janelas ou 4 janelas de transferência em que se fala do nome do Claudinho, né? Talvez em algum momento nessas 4 janelas de transferência o Palmeiras tenha feito uma sondagem assim. A gente sabe que de concreto nunca aconteceu. Agora, se existe um valor fixo, como você falou, de 20 milhões de euros, eu acho que é
negociável, e talvez até mais negociável do que o próprio Andreas Pereira, que está disputando uma Premier League num clube que não precisa de grana agora. Não que o Zenit precise muito, mas assim, talvez se o preço dele ali, os caras falem, não, por 20 milhões eu vendo ele. Então, se você chegar lá com, sei lá, 17, 18, talvez você leve também. E ainda sobram 6, 7, 8 milhões de euros para você fazer outras contratações. Agora, muita gente do chat está falando, por exemplo, da dupla Vila Sante e Claudinho, né? Que seria uma boa investida, né? Então, eu acho que talvez a chegada, por exemplo, né? Vamos criar um cenário aqui. A chegada de um Vila Sante e um Claudinho e a saída de 2, 3 jogadores que não são tão queridos, principalmente, vamos colocar nesse mundo da imaginação aí, a chegada de Vila Sante e Claudinho e a saída, por exemplo, do Rony, nossa, aí, se o palmeirense corneteiro não estiver pulando de alegria, eu não sei mais o que precisa para ele ficar otimista, né? Mas eu ainda acho que o Palmeiras deve trazer mais 1 ou 2 jogadores, pelo menos um deles com um nome bacana e tal, né? Porque tem essa grana estacionada lá para o Andreas Pereira. Não é uma coisa que, tipo, se não acontecer com o Andreas, o dinheiro volta para um caixa e tudo mais. É uma grana que o Palmeiras quer investir em contratação. Querendo ou não, por mais que a gente saiba que é muito difícil, o Palmeiras pensa, sim, em fazer um bom campeonato mundial, passar de fase e tudo mais. A gente não precisa falar em ganhar o campeonato, mas tudo isso o Palmeiras está pensando, sim, na hora de se movimentar no mercado, né, Zé? Claro, a movimentação não vai parar. Pessoal, não adianta ficar colocando no chat, Leila iludiu. Não, ela não iludiu. Palmeiras está trabalhando quieto. Palmeiras não pode ficar, gente, dando alarde que tá tentando X, Y jogador, porque é que nem o Ilustra matou a charada. Vai vir um outro clube, vai vir vamos lá, Felipe. Palmeiras precisa mais de um Wendel, que é o volante do Zenit, do que de um Claudinho. O Wendel tá negociando com o Botafogo. Ele aceitou a ouvir o Botafogo. Então o Palmeiras sinaliza o Wendel, vem o Botafogo. O Palmeiras sinalizou o Jorginho lá, um exemplo, foi oferecido lá, um exemplo. Veio o Flamengo. Aí o Palmeiras sinaliza o Claudinho, vai vir lá o Atlético de Bilbao. Não pode. O Palmeiras tem que fazer que nem fez com o Felipe Anderson. Terminou amanhã, 1h da manhã, Palmeiras fecha com, vou dar um exemplo, Palmeiras fecha com Di Maria, um exemplo. Tô chutando, tá, gente? Pronto, é assim. O Palmeiras não pode ficar falando toda hora no mercado quem ele vai contratar, sabe por quê? O Palmeiras hoje, ele vai inflacionar o mercado. O Palmeiras é refém do que ele fez, o que o Alexandre Matos, que todo mundo ama, sabe o que ele fez? Ele inflacionou o mercado. Foi ele que decidiu pagar milhões em jogadores e inflacionou o mercado. E o Flamengo também é culpa disso. Porque ir lá buscar De La Cruz por 80 milhões, buscar o tal do Alcaraz por 100 milhões, o Plata por não sei... É inflacionar o mercado.